Turma da CNN, além da Malu Gaspar e do próprio Flávio, trouxe mais informações do que aconteceu nos bastidores, né? Até o Messias ser derrotado. Vocês aqui, a Thaís Herédia e o Daniel Ritter. Antes, o Flávio Bolsonaro teve uma articulação muito forte e atuou bastante antes da sabatina de Jorge Messias lá no Senado. A gente vai a Brasília agora, Daniel Ritter já está na tela, tem apuração sobre os detalhes dessa articulação. E Daniel, eu estava falando aqui com Juliana e com Pedro que a gente vai precisar entender muito bem o que aconteceu. Não adianta só querer desvendar o que vem, é preciso entender o que aconteceu, porque até a dinâmica dessa articulação surpreendeu. Boa noite, bem-vindo. Thaís, boa noite. Você disse tudo. Realmente tem tanta história ainda para ser contada sobre essa derrota de ontem que é preciso a gente ainda esmiuçar os detalhes. E conforme a gente vinha dizendo desde ontem à noite, houve ali uma mensagem muito clara de Davi Alcolumbre de que se a oposição de direita, e aí a gente está falando obviamente do PL, mais bolsonarista, do Novo, mas também de senadores do PP, do Republicanos, tem uma bancada mais ampla ali que é aquele núcleo duro da oposição, entregasse 30 votos, que ele, Davi Alcolumbre, se responsabilizaria no caso da rejeição ao Messias por mais 15. E havia muita especulação sobre possíveis potenciais traições de senadores de direita que falavam em rejeição ao Messias, no voto contra Messias, mas um grande temor de que, na hora H, de que no escurinho ali do plenário do Senado apertassem o botão de sim, aprovando o Messias, por quaisquer que fossem seus motivos. Muito bem, o que aconteceu na terça-feira de manhã, e essa reunião não veio à tona na terça-feira, só vem à tona agora. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, organizou uma reunião importante no Senado com os 30 senadores da direita. Essa turma do PL, do Novo, do Republicanos, do PP. E nessa reunião, Rogério Marinho só passou a palavra para Flávio Bolsonaro, e a linha do discurso de Flávio Bolsonaro foi de pedir encarecidamente que aqueles senadores de direita fossem para um tudo ou nada, que a sabatina e a votação de Messias fossem tratadas como a eleição para presidente da República, que perder ali significaria também perder um pouco de capital político como oposição, mas que ganhar para a oposição, ou seja, rejeitar Messias, significaria, nas palavras de Flávio Bolsonaro nessa reunião, o fim do governo Lula III. Significaria a erosão da perspectiva de poder à frente do atual presidente da República. Então, essa foi a tônica. Aí a gente traz um outro dado que se soma. Quer dizer, como é que Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho ali conseguiram eliminar as defecções, conter as traições e unificar esses votos da direita no Senado, da oposição no Senado. Como é que veio a turma mais ligada ao Davi Alcolumbre? Como é que veio o Centrão também para esse bloco para votar contra Messias? Teve um fator ali pouco detectado que vários senadores me relataram entre ontem e hoje, que foi a pressão popular. O que eu estou chamando de pressão popular? E os próprios senadores compararam essa pressão. Senadores que, alguns inclusive, que eram deputados em 2016. Eles compararam com o impeachment de Dilma Rousseff. Naquela época, muito menos rede social, muito menos WhatsApp, havia muita mensagem para gabinete, muito e-mail para gabinete, muito telefonema, muita articulação. E eles compararam os dois momentos, dizendo que eles receberam, por WhatsApp ou nas redes sociais, uma enorme... O nome de mensagem e tudo mais, né? Um déjà vu 2015-2016. Não tô usando esse termo déjà vu à toa. E teve uma pessoa da esquerda que falou isso, que está vivendo um déjà vu. Então tá aí, né? E não para por aí, tem mais. Tem outro vídeo aqui do Flávio. Ontem eu mostrei pra vocês, né? A turma do Nicolas, né? Se expressando através do Grimaldo. Que aí você até entende como é que funciona a história do algoritmo, né? Nicolas vai lá, impulsiona o perfil do Grimaldo. O Grimaldo ganha engajamento. E com esse engajamento que o Nicolas dá, o que é que o Grimaldo faz? Acusa Flávio de não fazer nada, de ser inútil, de não trabalhar pra derrubar o Messias. Aí você vê... Vivemos numa realidade onde a Globo, CNN estão mais empenhadas em mostrar o que o Flávio Bolsonaro fez, e o Flávio bancando o humildão, enquanto a turma do Nicolas fica tentando destruir a candidatura do Flávio. Aí o Flávio deu uma entrevista ontem pra Veja. Aí ele falou um pouquinho mais. Estava um pouquinho mais solto, mas ainda assim foi bem comedido, bem de boa. E aí a turma da Veja aqui até já pergunta sobre a possibilidade dele indicar um ministro, né, nessa vaga aberta aí, após a Magnitsky, onde o Barroso desistiu, né, de ser membro do Supremo, para nossa alegria, e agora o Messias rejeitado. Vamos aqui ouvir. Vai, Flávio. Caso seja feita ainda esse ano. Eu vou aproveitar e já perguntar, isso foi de fato conversado com o senador Davi Alcolumbre sobre essa questão, se o governo for fazer essa indicação, se vai ser pautada esse ano? Eu não conversei, mas outros senadores conversaram, eu prefiro não antecipar e vamos ver se hoje no plenário tem alguma coisa que torne isso público, mas a expectativa havia, o Marcelo, no nosso bloco de 30 senadores, eu deixei isso claro, que havia essa expectativa de quem derrubando, rejeitando o nome do Messias, tinha essa possibilidade do presidente Davi Alcolumbre não pautar mais nenhum nome até as eleições para que o próximo presidente da República indique o nome, lembrando que essa vaga não era do Lula, foi o ministro Luiz Roberto Barroso que antecipou a sua saída, não lembro agora qual seria o ano que ele completaria ali os 75 anos. Vocês prestaram atenção nessa linha argumentativa do Flávio? Olha, o Barroso, ele não iria se aposentar agora. Porque quando o presidente ele é eleito, a gente não já está discutindo isso agora, olha, o próximo presidente vai poder indicar 3 nomes. A vaga não era do Lula, então peraí.
Todo mundo tem que discutir para que lado as coisas vão. Não é assim, não. Não cabe ao Lula, não tinha essa expectativa. A vaga só foi aberta por causa de Eduardo Bolsonaro. Enfiou a Magnitsky que o Barroso pediu para sair. Então, calma lá. E mais uma vez, o Flávio confirmando que sim, existiu ali uma conversa com o Batoré. Pra quem sabe, né? Discutir após a eleição. Ele vai falar mais sobre isso aqui ao longo do áudio. O exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que é 2032 ou 33, alguma coisa assim. E aí isso também pesa, porque, obviamente, a gente tem expectativa de vencer essas eleições, o que significa que um novo nome seria indicado pelo nosso governo. Portanto, um nome que tivesse ali a aglutinação, a concordância, a participação de todos esses 30 senadores com quem nós estávamos conversando. Então, esse contexto todo é que eu digo que... Isso aqui é relevante, ó. E vai ter a participação dos 30 senadores que estavam nessa reunião. Se você olhar aqui até a legenda, né? Flávio reuniu 30 senadores dias antes da sabatina e disse que é tudo ou nada. Se você voltar no tempo pro mês passado, teve um vídeo que eu tava comentando sobre esse assunto e falava assim, imagina, e o Flávio chega pro Batoré e fala, pô, bicho, vamos lá, meio termo, nem meu, nem teu. Pode até ser um pouquinho mais teu, mas pelo menos não o Bessias não dá de jeito nenhum. E o Flávio dando a entender que ele realmente costurou todo um acordo e falou, ó, não vai ser um super bolsonarista nem nada, mas vamos colocar alguém melhor que o Bessias, pô. Pode ser assim, pode ter um trânsito até ok com vocês aqui do Centrão, já que essa vaga não era esperada por ninguém. Vamos tentar aqui fazer um bem embolado. Aí, né? Enquanto o pessoal lacra na rede social, Flávio entrega resultado. Apreciaram demais esse resultado, que pra mim de verdade não foi uma derrota do Jorge Messias, foi uma derrota do Lula. E por isso que eu tô insistindo, isso é uma verdade, é um sentimento aqui hoje no Congresso Nacional, é que o governo Lula acabou. Agora, senador, como é que, falando um pouquinho de eleições, como é que o senhor tem avaliado o seu desempenho nas pesquisas eleitorais? E se essa imagem também que o senhor tem passado nas redes sociais, uma imagem mais moderada, mais leve, isso tem funcionado, se essa estratégia deve permanecer, e inclusive para diminuir a rejeição que também é detectada nas pesquisas? Mas isso não é estratégia, eu sou assim. Até alguns colegas de vocês que nos cobrem aqui, jornalistas, eu sou parlamentar, eu me elegi em 2002 pela primeira vez, com 20 anos de idade, deputado pelo Rio de Janeiro, 4 mandatos de deputado, indo aqui completando, né, o 8º ano do mandato de senador, portanto, completando 24 anos de vida pública. Eu sou advogado, sou empresário, eu tenho formação em políticas públicas e governo, tenho pós-graduação em empreendedorismo e novos negócios. Meu perfil, Marcela, sempre foi esse de construir pontes, de construir soluções, de olhar pra frente, de tentar resolver as coisas sem briga. Então, o que está acontecendo agora é que essa exposição maior, as pessoas estão conhecendo um Bolsonaro diferente do Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, alguém que traz o seu nome, toda a essência, a defesa dos mesmos princípios. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro é meu pai, é minha escola, minha referência, meu norte. E eu digo que todo mundo que tentou ser igual a ele acabou se dando mal. Então, não posso tentar ser igual a ele. É como se quando o filho do Pelé tentar ser igual ao Pelé, a comparação virar, e aí fica difícil pro filho do Pelé ter o reconhecimento, né, dos brasileiros. Então, o Jair Bolsonaro tem a sua história, é a pessoa que está passando por uma grande injustiça, vou honrá-lo, se Deus quiser, junto com as centenas de outros perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas as pessoas estão conhecendo o Flávio Bolsonaro, que fala desse jeito, que conversa, que olha no olho, e que cumpre os acordos que estabelece, que sabe tratar bem a política, conhece o jogo do poder zilha, portanto, alguém que está super preparado para exercer um cargo como de presidente da República, com muita energia. Então, o povo brasileiro pode ter a confiança 100% em mim, que eu sei qual o caminho que eu tenho que levar esse Brasil, para a gente finalmente dar prosperidade para o nosso povo. Aí, né? Deixa com ele que ele vai resolver. Veta Bessias dá espaço para o Supremo com maioria de indicações bolsonaristas caso Flávio vença a eleição. Quem vai se aposentar? Gilmar, Fux e Carmen Lúcia. Fux e Carmen Lúcia meio que já estão contra, né? Gilmar, Moraes, Dino e Zanin, esses 4. Então, o Gilmar saindo, aí sim a coisa fica interessante. Essa ala de 4 passa para 3. Dino, Zanin e Moraes. Vai ficar os 3. É capaz do Zanin até falar, não tem nenhum espaço aí pra mim não desse outro lado. Vou ficar aqui tanto tempo, ficar 2 décadas aqui dentro, né? Chuta aí esse maluco e vamos ser amiguinho todo mundo de novo. O próximo presidente pode indicar 3 ministros. 3 ministros. E uma coisa eu tenho certeza. Quanto mais forte Flávio Bolsonaro estiver, inclusive, ele vencer no primeiro turno é o melhor dos cenários. Quanto mais forte Flávio Bolsonaro estiver, maiores serão as chances dele ter total independência para escolher quem vai ser o ministro do Supremo. Ainda mais se, além dele vencer no primeiro turno, sem apoio de ninguém, a direita brasileira tiver maioria no Senado. Esse papo aí de segundo turno é quem quer enfraquecer as escolhas para o Supremo. São pessoas que querem nomes mais palatáveis. Batoré sinaliza a oposição pautar impeachment de ministro do Supremo por apoio à reeleição. Aí já começa, né? Aquele pega pra capar, e aí? Não sei até que ponto isso daqui é verdade ou não, mas segundo a turma da Folha de São Paulo, Batoré sinalizou que está disposto até mesmo a pautar impeachment do Supremo em troca do apoio à reeleição dele à presidência da casa. É gostar do poder, viu? Preocupado com a sua sucessão no comando do Senado, Batoré dá sinais aos senadores oposicionistas. Porque ele sabe assim, uma vez Flávio vencendo, a tendência é ter uma maioria de direita no Senado e a tendência é uma pessoa como o Rogério Marinho assumir o comando do Senado. Então o Batoré tem que prometer uma coisa muito grande para conseguir algum tipo de apoio.
Além da rejeição ao nome do Bessias, pautou a derrubada dos vetos ao PL da dosimetria e, para facilitar a votação, retirou do texto os trechos que poderiam beneficiar condenados por outros crimes. Agora, até impeachment de ministro do Supremo entrou nas mesmas negociações. Eu acho muito provável. A oposição garantiu apoio, mas alguns integrantes do PL ainda estão reticentes. Eles dizem nos bastidores que só podem confiar na palavra de Batoré quando o impeachment de fato for aberto. Por isso fazem pressão para que isso aconteça ainda neste ano. Se ele tiver impeachment esse ano, botar para fora, acho que podia conversar. Essa ala ainda defende que o próximo presidente do Senado seja bolsonarista. Hoje, o mais cotado é o Rogério Marinho, coordenador da pré-campanha do Flávio. Eu realmente queria um bolsonarista como presidente do Senado. Agora, olha que descaração. Posta a notícia e pergunta, você faria esse acordo? Por que ele não dá a opinião dele, se ele faria ou não? Joga pra torcida, né? Joga pra torcida. Ele devia colocar a digital dele, se ele faria ou não. Falar pra população brasileira se esse é um tipo de acordo bom ou não. Jogar pra torcida só pra ficar na gritaria. O Cláudio Dantas sacou logo. Cada vez mais bolsonarista, todo mundo perguntou, e aí, pirralho? Faria? Você faria? Outras pessoas também sacaram o joguinho sujo do Nicolas. Ali a Maria Rita, ó. Olha o rapazinho, já jogando pra galera. Não é hora disso, é hora de comemorar. Outra coisa, lutar de unhas e dentes pra Flávio ser eleito e muitos senadores também. E o Antônio Fonseca reforça. Logo após 2 vitórias importantes para a oposição e pro Flávio, o Nicolas, mineiro do Kassab, entrou em campo pra jogar merda no ventilador. É isso que essa turma não quer. O povo atento, politizado. Vem o Constantino. Valeu pelo vídeo de milhões de visualizações, Nicolas. Obrigado, Carlos, Eduardo, Paulo Figueiredo, Alan, Kim pela divulgação. É dia de união e alegria, nada de treta. Não, irmão, eu não... Ó, do meu lado não existe união com o Constantino. O Constantino é meu inimigo na política. Não tem isso. Pra mim, ele e o Lula estão do mesmo lado. Pensa num quadrilátero, ou que seja um triângulo. Pra mim é oposição. Não tô no mesmo campo desse cara. Eu só acho que ele não quer o Lula. Não acho que ele queira o Flávio, não. Só acho que ele talvez ele não queira o Lula. Porque o Lula é muito bom pra banco, né? E a família dele, não precisa falar nada. Aí a tia do Zap rebate, falou, companheiro, não vem tentar atribuir a reprovação do Bessias ao vídeo do Nicolas, não. Rogério Marinho já tinha cantado a pedra de Jorge Messias não ser aprovado na entrevista com Cláudio Dantas. Aí tu vê como são as coisas. 6 dias antes da sabatina, ali dia 23, o Mafinha posta. Parece que o Rogério Marinho sabe que o Bessias não vai passar. Então, Nicolas, não adianta vir com vídeo de fundo preto e depois tentar faturar que foi teu vídeo que convenceu os senadores, porque não vai colar com quem tem mais de 2 neurônios. O Nicolas até tentou, mas diante da pressão que ele começou a tomar no próprio Twitter, deu uma fraquejada e já tentou, né, recalcular a rota. Que tá ali, ó. Os videozinhos ajudam, vencemos. Aí, passado algumas horas, eu não fui o responsável por derrubar o Messias. O vídeo foi para conscientizar as pessoas e pressionar os senadores. O quanto ajudou, não sei, mas fiz minha parte e ganhou o Brasil. Ah, tá bom. Tá bom. Marcação vai ser cerrada a partir de agora. Sem paciência com esse moleque. Enquanto ele continuar inflando o perfil e defende a morte de Bolsonaro, uma Luciana, enquanto ele continuar usando Silvio Grimaldo pra ficar jogando casca de banana, ficar atacando o Flávio, não vai ter vida fácil. Eu até falei ontem no Twitter publicamente que o Nicolas devia ser homem e ele mesmo botar pra frente os assuntos. Não ficar usando aí terceiros pra falar por ele. Aí tu vê, só pra encerrar aqui esse pedaço. Vou ter que tomar uma atitude drástica pra não mudar meu voto no Flávio, parar de seguir o seu irmão Eduardo. Olha, é radical. Meu Deus, ele vai ter que apertar um botão e deixar de seguir uma pessoa. Eu acho que Eduardo Bolsonaro tá se preocupando se Constantino segue ele. Ai, a bandeira, que bandeira branca, gente. Bem de ser idiota, bandeira branca.